Eu sou Paulo Nogueira Batista e eu queria fazer hoje um breve comentário sobre os desastres do governo brasileiro na área internacional. Bem, o governo é um desastre em praticamente todas as áreas e a política externa não é uma exceção. Isso ficou claro desde o início do governo, a começar pela nomeação de Ernesto Araújo como chanceler. Na época eu procurei saber um pouco sobre o pensamento dele, li os textos que ele havia publicado, assisti os pronunciamentos e fiquei, vou dizer a vocês, estarrecido com o que eu vi, com a mistura de amadorismo, ignorância e fanatismo ideológico que o novo ministro exibia. E a partir daí foram se sucedendo os erros na política externa. Primeiro, por exemplo, a hostilidade em relação à China. Hostilidade incompreensível, porque o Brasil não tem grandes conflitos ou divergências com a China, ao contrário. É a nossa principal parceira comercial desde 2009, um dos grandes investidores do país. Nós temos com eles uma cooperação de longa duração no âmbito dos BRICS. Criamos com eles e com os demais países dos BRICS um banco de desenvolvimento em Xangai, do qual fui vice-presidente nos 2 anos iniciais do banco. E, portanto, brigar com a China, comprar briga com a China não faz sentido. Mas, na realidade, essa hostilidade em relação à China era outra face de um problema maior, que foi a decisão totalmente inadequada de alinhar o Brasil aos Estados Unidos, tomada desde o início do governo. O Brasil fez, vocês vão recordar, uma série de concessões desde 2019, políticas comerciais ao governo Trump, e obteve nada, praticamente nada que eu pudesse perceber importante em troca dessas concessões. Na verdade, era de se prever. Os americanos desprezam esse tipo de comportamento. Eu conheço os americanos relativamente bem, morei 8 anos em Washington, quando fui diretor executivo pelo Brasil e outros países no FMI, e podia ver nas reuniões do FMI e nas reuniões do G20 a indiferença e até o desprezo com que os americanos tratavam seus satélites. Voltou a acontecer agora com o Brasil. O governo Trump não só não deu contrapartidas, como trata o seu vassalo sul-americano com visível desprezo, né? Esses problemas todos com China, com os Estados Unidos, foram se agravando quando o Brasil também resolveu hostilizar o consenso internacional de maneira tosca, de maneira primitiva, em uma área crucial como o meio ambiente. Escolheu um ministro despreparado, que agrediu as noções mais básicas do que é a política ambiental, desmontou as estruturas de controle, em parte, e foi colhendo no exterior uma resistência crescente ao Brasil também na área ambiental. Em 2020, com a pandemia, o quadro piorou ainda mais, o isolamento do Brasil se agravou. O governo brasileiro não tem planos, não mostrou que tem capacidade de coordenar uma luta contra a pandemia, ao contrário, sabota. As declarações exóticas do presidente brasileiro foram vistas com um profundo sentimento de desprezo no mundo inteiro. Isso culminou na transformação do país num dos epicentros da crise, com crescimento do número de casos, de mortes, e ainda com a tentativa absurda de ocultar dados. Hoje o Brasil e os brasileiros são tratados como párias no mundo. Até Donald Trump procurou se distanciar de Bolsonaro em vários momentos no que diz respeito ao combate à pandemia, porque percebeu o desastre no qual o Brasil embarcou. Tudo isso é uma grande lástima. O Brasil teve normalmente uma política externa razoável, até boa, às vezes até muito boa, no passado não muito remoto. Tem um serviço diplomático excelente, melhor que o de muitos países do mundo, até de países desenvolvidos, e a imagem do país no mundo está sendo arrastada na lama. Volto a dizer, o Brasil é um dos grandes países do mundo em termos de extensão territorial, em termos populacionais, em termos econômicos, não pode se comportar como um anão ignorante e ressentido.